também do vereador de Realeza, José Alair dos Santos, isso pedido pelo deputado Nelson Luerce, e do prefeito de Manfrinópolis, Cláudio Gubert, solicitado pela deputada Rosilito. Feito o registro, convido o segundo e último orador inscrito no grande expediente, deputado Gilberto Martins. Vossa Excelência tem tempo de 15 minutos, deputado Gilberto. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores da saúde aqui presentes, telespectadores da TV Sinal, eu vou, obviamente, retornar ao tema, discussão recorrente, que nós já vemos discutindo já de algum tempo, e ontem eu fiz uma abordagem, hoje eu quero fazer uma abordagem complementar. Vamos retomar o tema, a discussão da questão da Fundação Estadual de Assistência à Saúde, FUNES. Eu estou recorrendo a esse tema na compreensão de que nós devemos discutir ao máximo possível, aprofundar ao máximo possível a discussão em relação a esse tema, para que no momento em que essa questão chegar aqui nesse plenário, para que seja votado, para que a gente tenha uma posição muito clara e muito explícita em relação a isso. E, como já disse ontem, repito hoje, manifesto já de cara a posição de discordância em relação à proposição de criação dessa fundação. Lembrando que esse tema vai ser discutido na próxima quinta-feira pelo Conselho Estadual de Saúde. E queria, nesse aspecto, chamar a atenção também e chamar a lide dessa discussão, os conselheiros estaduais de saúde, principalmente os representantes das entidades dos trabalhadores de saúde, das entidades dos usuários, para que faça uma discussão aprofundada e que, se possível, não faça uma aprovação de afogadilho com uma única sessão do Conselho e já saia com posição definida, que essa discussão possa ser aprofundada. E, nesse aspecto, reitero aqui a posição que manifestei ontem ao final da minha intervenção, em que eu entendo e quero que o Conselho Estadual também gostaria, eu gostaria, coloco como uma sugestão, que o Conselho Estadual discuta a perspectiva de realização de uma Conferência Estadual de Saúde extraordinária para discutir esse projeto de lei, antecedida por pré-conferências em que a gente possa ter um envolvimento maior da sociedade no debate desse tema, que é um tema de interesse crucial para toda a sociedade paranaense, porque esse tema, ele implica na mudança das regras do funcionamento, do gerenciamento e da estrutura administrativa do sistema de saúde do Estado do Paraná. Então, é uma questão de grande profundidade que efetivamente não pode ser aprovado, no caso do Conselho, numa única discussão, no caso dessa Casa, aprovado de forma emergencial e com pouca discussão. Cada um de nós, cada um dos deputados e deputadas aqui presentes, tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Eu entendo que esse tema, ele se coloca, e até esse tema propicia que seja trazido também para essa casa, a discussão das limitações que a gente acaba enfrentando do ponto de vista da legislação vigente, quanto à agilidade que muitas vezes o sistema de saúde requer. Eu tenho dito que a gente tem uma estrutura de legislação para a administração pública que estabelece algumas regras que, para determinados setores da administração pública, essas regras e essas limitações que são impostas, elas até não trazem maiores compromissos. A saúde tem uma dinâmica, que é uma dinâmica um pouco diferente muitas vezes, porque determinados problemas da saúde e determinadas decisões da saúde, elas não podem ser deixadas para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para daqui 90 dias. Uma coisa é você comprar um veículo para um órgão burocrático administrativo do governo, e muitas vezes outra coisa é você comprar um conjunto de equipamento para instalar um leito de UTI, ou para botar para funcionar um leito de UTI, ou comprar uma ambulância para que a população possa ser atendida. Essas características é que elas precisariam ser discutidas. Propostas como essa da Fundação, apresentada dessa forma,
de novo, no meu entendimento, significa atalhos. A gente, ao invés de discutir a questão central, e poderíamos estar discutindo essa questão há mais tempo, a gente senta para discutir os atalhos. E, infelizmente, de atalho em atalho, no caso da saúde, no caso do Sistema Único de Saúde, de atalho em atalho o sistema pode estar sendo desmontado. E eu reitero que o meu entendimento é que essa proposta da Fundação, ela tem como um dos grandes riscos e uma das suas grandes consequências a perspectiva de desmonte, por exemplo, da Secretaria Estadual de Saúde. A médio e longo prazo, a perspectiva de desmonte da Secretaria Estadual de Saúde. E para isso nós temos que prestar atenção. Esse tipo de proposta, ele não deixa de ser uma tentativa de se driblar aquilo que estava no espírito central da Constituição Federal aprovada em 88, em relação ao funcionamento do serviço público, em relação à administração pública, de se tentar driblar o texto constitucional, de se tentar driblar as limitações impostas, por exemplo, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de se tentar driblar as regras que são estabelecidas e que, muito embora essas regras, muitas vezes, elas significam uma barreira, um limite, um entrave, de um lado, mas, de outro lado, elas significam a garantia de que o serviço público vai ser tocado com espírito público. Por exemplo, quando a proposta da Fundação coloca aqui que as pessoas poderão ser contratadas em regime de CLT, e aí eu faço um parênteses para dizer que essa manifestação não é contra a CLT, muito pelo contrário. Todos se lembram que quando veio a proposta de terceirização, a discussão lá em Brasília da terceirização, que acabava com as regras da CLT, eu fui, muito embora não era um tema nosso aqui, eu fui um dos deputados que levantei aqui para defender a CLT. Então não é o problema da CLT, é o problema do processo de contratação e do processo de demissão. Quando a Constituição estabeleceu as regras para o processo de contratação que nós temos, ela estabeleceu regras para garantir a estabilidade, não só a estabilidade do servidor, mas a estabilidade do serviço. E aí eu faço outro parênteses, enquanto servidor público que sou. Essa história de que servidor público não gosta de trabalhar, que servidor público faz onda, que servidor público não cumpre as suas funções, vou dizer para os senhores, infelizmente, para quem diz isso, não é verdade. Peguemos o quadro de funcionários que nós temos na estrutura do Estado, por exemplo, ou na estrutura das prefeituras. E eu falo isso porque eu sou funcionário público da saúde e eu sei o quanto, sem querer fazer média, independente da presença dos servidores aqui, eu não estou para fazer média, nós temos que discutir os fatos. Eu sei o quanto que os servidores de saúde, os trabalhadores de saúde trabalham. Nós estamos aqui hoje e tem gente encarando pronto-socorro aí, encarando ambulância na estrada, dentro de barco, indo fazer o monitoramento dos macacos lá no meio da mata para ver se não estão contaminados com vírus da febre amarela. Enquanto nós estamos aqui, eles estão lá encarando tudo isso. E nós não vemos isso. Nós vemos aqueles fatos que acontecem, é como o caso dos políticos. O que vem à tona são aqueles que fazem as bandalheiras. E ninguém vê o trabalho, muitas vezes, da maioria. E no caso do servidor, o que nós temos é um quadro que trabalha efetivamente. E eu presenciei isso, minha gente, de forma muito concreta, no enfrentamento daquela pandemia da gripe A, em que nós, além de termos que trabalhar, e os servidores foram um exemplo de trabalho, nós é que estávamos na linha de frente, inclusive com o risco de contaminação da doença, e ninguém recuou, que eu me lembro da mobilização que foi feita e do trabalho que foi feito pelos servidores. Então, vamos com calma, essa história de que, olha, vamos contratar por CLT, porque aí se ele for vagabundo, só para concluir meu raciocínio, deputado Tadeu, já te dou a parte, se ele for vagabundo, nós demitimos, certo? É o seguinte, a própria legislação pública estabelece regra para o servidor que não cumpre as suas funções. O que acontece é que, na maioria das vezes, o gestor, até mesmo por questões de ordem política, não tem coragem de fazer cumprir aquilo que a legislação estabelece para aquele mau servidor. Tem que ter coragem para pegar também o mau servidor, se ele existir, onde ele existir, e agir como administrador, como gestor que nós devemos agir. Então, assim, só para concluir esse raciocínio, vejo com preocupação se estabelecer que vamos contratar por CLT e vamos demitir por CLT. E quem vai decidir a contratação ou a demissão é um conselho curador que, por mais, como disse ontem, por melhor que sejam as intenções, por mais boas intenções que tenha, é de origem praticamente unitária, do ponto de vista da sua origem política, de composição. Isso traz as implicações que nos levam, por exemplo, só esse fato, nos levam à realidade que nós vivíamos no serviço público pré-88.
em que saía um prefeito, demitia todo mundo que estava contratado e contratava outra tropa. Aí aquele prefeito saía, vinha outro, demitia todo mundo e contratava outra tropa. É o que a gente vê acontecer hoje na maioria dos cargos de direção, que são os cargos comissionados, mas aí até é uma justificativa do ponto de vista do princípio da direção. Mas mesmo assim isso traz transtorno. Então, essa proposta da Fundação, ela tem, por exemplo, problemas como esse. E aí permito a parte ao deputado Tadeu Venere. Obrigado, deputado Gilberto. Quero parabenizá-lo pelo tema, mais uma vez. Nós sabemos que esse debate é um debate que tem a profundidade de mostrar o que, de fato, o governo e o governador Carlos Alberto querem do serviço público na área de saúde do Estado do Paraná. O que me chama a atenção é que nós temos, e Vossa Excelência é da região de Londrina, que acompanhou bem o Instituto Atlântico, que é uma OCIP, mas que tem similaridade. Etc. O que aconteceu com o Instituto Atlântico? Uma vergonha para Londrina, para a região, um rombo de mais de 300 milhões de reais para a Prefeitura e que depois não tem quem pague. Nós estamos falando de uma fundação que, aliás, em Brasília não conseguiu o projeto ainda ser aprovado. Projeto de 2007. O PL de 2007 não foi aprovado porque há divergência, inclusive divergência dos partidos que hoje são oposição, PSTB, Democrata e o próprio PPS. Mas, entretanto, as pessoas parecem que esquecem disso, deputado Gilberto, de uma forma muito conveniente. Ora, essa instituição que está se tentando fazer aqui no Paraná, ela já nasce com um crédito que nenhuma outra tem, porque ela já nasce com o crédito da Barão, com um patrimônio seu. Como se quer fazer uma fundação de direito privado que já recebe, para ser fundação, ela recebe um prédio público? Eu acho que é uma aberração que parece que não se quer discutir isso, simplesmente quer se colocar a maioria para votar, aprovar, e depois sabe-se lá o que vai acontecer e quais são os amigos que vão ganhar isso aí, porque vai virar um novo Instituto Curitiba de Informática, como foi a tragédia da informática na cidade de Curitiba, que até hoje ninguém mais consegue controlar. Então, infelizmente, parece que às vezes as pessoas são cegas porque querem ser cegos. E como está na Bíblia, o pior cego é aquele que não quer ver. Eu acho que o pior administrador é aquele que não quer administrar. E eu entendo que as questões precisam ser mais debatidas, daí reitero a questão de que porque é importante a gente trabalhar com a perspectiva de, se for para discutir isso, então vamos fazer uma conferência estadual extraordinária que discuta esse tema. E peço encarecidamente aos membros do Conselho Estadual que, por favor, não aprove isso de primeira discussão, que se discuta um pouco mais. Mesmo quem tiver convencido, dê espaço para que isso possa ser debatido e possa ser discutido um pouco mais. Eu coloquei ontem algumas questões relativas à estrutura de gestão e ao poder de decisão, que são poderes de um Conselho Curador, que é um poder maior do que o dessa Assembleia Legislativa, como eu disse, e tem algumas questões que a gente precisa discutir. De imediato, essa fundação vai gerar despesas que hoje não existem, despesas intermediárias do sistema que hoje não existem, como, por exemplo, o projeto de lei permite a contratação de uma assessoria para auxiliar o Conselho Curador, artigo 8º no seu caput. Mas quantos assessores? A que custo cada um? Sob que forma de contratação? Nós vamos contratar empresas de assessoria? De novo, problema das empresas de assessoria, famosas empresas de assessoria. Ele fala ainda, além desse, ele diz a possibilidade de contratar profissionais por tempo determinado, aspas, por tempo determinado, para ajudar essa assessoria, uma assessoria da assessoria. E isso está escrito no artigo 8º, parágrafo único. De novo, quantos assessores dos assessores? Quais? Como? Sob que alegação? Terceiro, vai ser constituída uma diretoria executiva com um diretor-presidente e mais 4 diretores, administrativo, financeiro, técnico e jurídico, artigo 9º, parágrafo. Mais uma vez, qual vai ser o salário do diretor-presidente? Qual o teto, qual o limite? Quem vai definir o Conselho Curador? Qual vai ser o salário? E dos demais, quanto isso vai acrescentar na despesa do SUS, o custo dessa diretoria executiva? É mais dinheiro que vai sendo gasto no meio da estrutura, no meio da máquina, que já vai chegar menos lá na ponta. Qual o custo dessa diretoria executiva? Outros assessores e assistentes de livre admissão e demissão poderão ser contratados também pela diretoria executiva, artigo 9º, parágrafo 4º. E mais perguntas.
Quantos desses assessores e assistentes de livre admissão e demissão? Por quanto de remuneração? Definido por quem? Com que forma de contratação? De novo, empresas de assessoria? Pessoas físicas? Pessoas jurídicas? Escolhida por quem e como? A que custo, afinal? Essas perguntas, elas não estão respondidas no projeto. E essas perguntas, elas no mínimo deveriam ser respondidas por definição aqui dessa casa. Porque senão a gente dá atribuições de acréscimo de custos ao Sistema Único de Saúde, que são atribuições que nós não sabemos qual é o limite. E nós sabemos, uma coisa nós sabemos, todo o dinheiro que temos hoje para a saúde, ele não é suficiente para fazer atendimento à nossa população. Está aí a realidade do dia a dia do sistema. Para concluir. Obrigado, presidente. Está aí a realidade do sistema. E se nós vamos criar uma estrutura que ela vai gerar mais despesa, nós pelo menos temos que ter uma discussão que estabeleça quais são os limites e quais são as regras para que essas despesas aconteçam. Concluo, senhor presidente, dizendo o seguinte: eu não estou aqui para fazer esse tipo de contraposição ao governador, ao secretário e nada disso, muito pelo contrário. Entendo até que o secretário, enquanto gestor, está tentando achar um caminho para resolver as limitações que ele tem que enfrentar. Eu já fui gestor e sei o tamanho dessas limitações. Só que eu acho que esse caminho que está sendo apontado, na minha opinião, não é o melhor caminho para a gente resolver os problemas que nós temos.